sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Muita paz, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos continuar estudando a linda obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje, ele, sob o título de Inspiração, está estudando a questão 218 de O Livro dos Médiuns. Esse capítulo 17 do Livro dos Médiuns, em que está inserida a questão 218, fala acerca do desenvolvimento da mediunidade, que é algo buscado por muitos. É interessante que muitos fogem do exercício mediúnico, mas muita gente aporta a casa espírita querendo saber como é que eu vou desenvolver a mediunidade. E muitos, particularmente, saem chocados, porque não são convidados logo para um corpo mediúnico. É recomendado que estude Livro dos Espíritos, né? Que comece a frequentar reunião pública. É o primeiro ponto que se fala, né? Estudar a doutrina, frequentar reunião pública, se aclimatar com a casa, não é de afogadilho. E aí muitas pessoas fogem desalentadas, né? Decepcionadas com a solução que é dada. Mas, nessa questão 218, Kardec vai falar assim, ó: se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de forma alguma, será preciso renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Aquele que não conhece uma língua serve-se de um tradutor. Deve-se fazer o mesmo, isto é, recorrer a um outro médium. Na falta de um médium, não se deve acreditar privado da assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de se exprimir, mas não constitui um meio exclusivo de atração. Aqueles que a nós se afeiçoam estão ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona seu filho, porque este é surdo ou cego, e não pode vê-lo nem ouvi-lo. Ele o envolve com sua solicitude, como fazem os bons espíritos com relação a nós. Se não pode transmitir-nos materialmente seus pensamentos, vem em nosso auxílio através da inspiração. Então aqui a gente já está vendo a beleza da proteção, não é, meus amigos? Como nós somos protegidos e como às vezes nós exigimos uma exclusividade que na verdade é uma imaturidade, porque quanta proteção existe no universo, quanto apoio, quanto carinho, quanta luz, e a gente às vezes fica querendo algo exclusivo, específico, e muitas vezes até para adiar o nosso tempo de servir, o nosso tempo de amparar, não é? O nosso tempo de colocar um ritmo, colocar um prumo, colocar uma rota, um roteiro em nossas vidas. Então, sobre o tipo de inspiração, Emmanuel comenta essa questão através de uma página que Chico Xavier recebeu na reunião pública de 26 de setembro de 1960. Então, ele fala assim: em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives à inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito.
E vamos pensar, meus amigos, a gente tem refletido acerca das mensagens recebidas, acerca das sensações que sentimos, dos sonhos que tivemos, daqueles momentos que a gente chama de impressão. Eu tive a impressão disso assim, assim. A gente tem pensado acerca desse movimento na nossa vida? É muito importante, gente, porque a mediunidade, ela é feita de sutileza, de detalhes. E muitas vezes a gente fica esperando tanto tempo as coisas acontecerem do lado de fora que a gente não se dá conta do que está acontecendo dentro de nós. E aí não aproveitamos a mediunidade conforme poderíamos aproveitá-la, não é? Não aproveitamos as presenças espirituais que nem sempre vão ocorrer através de um arrepio, através do impulso no braço, ou na perna, ou na coluna. Não. Muitas vezes de forma consciente, aquele pensamento vai chegando, vai nos abraçando, vai nos envolvendo. E eis aí a mensagem de consolação, de orientação. Sabe aquela questão, vou fazer isto, ou não devo fazer isto ou aquilo? É muitas vezes a fala de um amigo espiritual querido, que chegando até nós, vai nos dando as orientações necessárias, só que não pode interferir o nosso livre-arbítrio. E para não interferir, eles não podem se apresentar de uma forma tão ostensiva. Mas se nós pararmos, meditarmos, aproveitarmos, né, aquele momento, aquela palavra, ou aquela imagem, ou aquele sentimento, com certeza será de grande valia para todos nós. Então, Emmanuel fala, não vale fenômeno sem proveito, porque muitas vezes a gente quer um fenômeno ostensivo. Para quê? Só para se admirar? Só para dizer que tal ou qual espírito está orientando tal ou tal grupo, mas fica ali. Então é por isso que Kardec fala que toda mensagem deve ser analisada. Aqui no Teresa d'Ávila, né, tal qual no Leon Denis, a gente vai começar, a gente está se organizando para começar a botar as mensagens que vem em reunião pública lá no grupo. No grupo, para quê? Porque a pessoa quer ler, e no outro dia mesmo alguém fala assim, a mensagem vem, a gente escuta. Mas a gente escuta naquele momento, a gente quer ler, analisar, ver o que pode servir de aproveitamento para nós. Então, esse espaço, né, que a casa espírita vai criando, porque não vale o fenômeno sem proveito. Continua Emmanuel a nos falar. Um homem que enxergasse num vale de cegos, sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante entregue a si mesma. Então aqui ele já começa a avaliar assim, se eu tenho recurso, esse recurso tem que produzir necessariamente o bem. Tem que produzir o bem. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhes concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia tão somente a uma discoteca ambulante, né? E a gente vê, quem fala, a gente vê que existem mudos que conseguem ter a leitura labial, fazer a leitura labial. Mas aí eu vou falar como? Articulando da melhor forma possível para que ele possa entender. Ou muitas vezes até me apropriando da linguagem de sinais. Mas se eu estou ali, eu tenho acesso à escuta, eu tenho acesso a uma comunicação que é a mais comum, eu tenho que prestar um serviço, né? Eu posso prestar um serviço àqueles que não têm a facilidade que eu estou tendo no momento. Continua Emmanuel a nos falar. Quem se locomovesse à vontade numa terra de paralíticos, negando-lhes apoio para que readquirissem a locomoção,
seria para eles uma ave rara e anormal, agindo de forma humana. Então, observa só, gente. Eu ando, tenho uma porção de paralítico. O que eu posso fazer? Posso desde carregar no colo até haver engenhos, mecanismos, né? Se eu estou num lugar que não tem acesso à cadeira de rodas, e a gente lembra a campanha das cadeiras de rodas que a nossa Rádio Rio de Janeiro faz para a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso. Gente, uma cadeira de rodas para aquele que está privado da locomoção é uma grande bênção. Assim como uma bengala, não é? Um andador, tudo isso. Então, se eu tenho um recurso, ou para fabricar, ou para conseguir, ou até para transportar, porque há pessoas que mesmo com a cadeira de roda não conseguem ter a locomoção ideal. Se eu posso proporcionar isto, é muito bom, não é? Então, a gente está vendo até aqui, gente, os recursos que a vida está nos dando. E muitas vezes eu reclamo aquilo que eu não tenho, eu cerco o meu meio ambiente, o meu meio físico, o meu meio emocional, os meus parentes, a minha família, de exigências, sem aproveitar, sem ver o recurso que eu tenho e sem mobilizá-los para o bem. Porque se eu tenho e uso só em função dos meus caprichos, da minha vaidade, do meu egoísmo, isso não é algo, não é para isso que eu estou na vida, né? Se eu estou na vida para melhorar, gente, eu só melhoro através do movimento, através do trabalho, através do esforço, através do compartilhamento daquilo que eu possuo. E é isso que a Rádio Rio de Janeiro faz sempre, não é? Quanto conhecimento, meus amigos, quanta acessibilidade a rádio proporciona. Eu conheço pessoas com a impossibilidade da locomoção em função da saúde e outras até em função da localidade em que estão, do trabalho que fazem, que estudam metodicamente a codificação através do Luz na Penumbra. Eu tive uma tia, essa tia mesmo, ela estudava, naquele momento era noite, só à noite, né? E ela estudava, acompanhava direitinho, e indo e voltando nas obras da codificação. Ela hoje está no plano espiritual. Como serviu isso para ela? E aí vem o nosso papel. Mas eu posso ir ao centro espírita, eu posso ler, eu posso fazer parte de grupo de estudo, que beleza! Mas vamos ajudar aqueles que não podem? E aí aparece a Rádio Rio de Janeiro, né, com o Clube da Fraternidade, em que eu posso contribuir mensalmente com aquela quantia. Posso contribuir mensalmente através de um Pix. Posso assistir através do YouTube, né? E tem gente que coloca no aplicativo, e aí depois vai para o YouTube para dar like. E ali no YouTube eu posso compartilhar o programa com outros e vou divulgando. Então eu posso auxiliar, já que eu tenho recurso, gente. E muitas vezes eu tenho recurso e não tenho a dificuldade. Se eu tenho recurso e não tenho a dificuldade, é meu dever moral ajudar. É isso que Emmanuel vem falando aqui. E ele continua: a criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse um meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão, estaria entre eles como arquivo de máximas inadmissíveis. Então, se eu estou num lugar em que tem alienados mentais, eu tenho que ajudar o quê? Na higiene, muitas vezes na administração de remédio, ou participando, né, tem muita terapia ocupacional, ensinando alguma coisa. Eu tenho que ajudar, primeiro, a criatura a se reequilibrar, para a partir daí eu falar da lógica, falar da conduta, falar de comportamento, né? Emmanuel ainda fala, a pessoa, né, despertando a colaboração fraterna, né? A cooperação fraterna, é esse o convite. E aí ele vem no outro bloco de ideias. Não te asseveres incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão no inabitual. Recurso psíquico sem função no bem é igual à inteligência isolada ou ao dinheiro morto,
excelentes aglutinantes da vaidade e da sovinice. Olha só, gente. Ele fala duas coisas. Inteligência isolada. Não, eu gosto de estudar sozinho, aprendo, o que eu aprendo é para mim mesmo. Não adianta eu compartilhar com os outros, que as pessoas não têm condição de me entender, eu vou me aborrecer, vou me desgastar, vou ter que mudar o vocabulário. Inteligência isolada vai levar à vaidade, vai levar ao isolamento. E dinheiro morto leva à suvinice. Ah, mas Deusa, será que eu não tenho que ter previdência? Tem que ter previdência, sim. Mas, no momento que a minha providência vira usura, em que eu tenho medo de ajudar ao outro, mesmo tendo recurso, nessa hora a previdência virou sovinice. E essa avareza, esse processo me leva a uma questão emocional muito grave, né? Os companheiros da área da psicologia nos falam que esse apego excessivo ao dinheiro, quer dizer, o apego mesmo, né? É sinal que eu não estou conseguindo compartilhar o meu amor. Porque, na verdade, quando eu uso dinheiro para ajudar alguém, como isso retorna sob forma de amor, gente? Como eu fico feliz, como eu fico alegre, como eu fico mais leve. Que seja o oferecer uma refeição àquele companheiro que está pedindo na rua. Que seja o ajudar, às vezes, alguém a pagar uma conta. O retorno que vem disso não tem preço. Não tem preço. A nossa ajuda, a Rádio Rio de Janeiro, né, alguns de nós, já faz parte da nossa agenda de colaboração, né? Então a gente coloca lá, ó, daqui a pouco o pagamento vem, aí eu já vou fazer logo a transferência certinho. Gente, como é que isso é bom para nós? É muito bom. É muito melhor do que se aquele dinheiro fosse para uma poupança. Porque a gente está multiplicando esse amor, está multiplicando esse bem, não é? Então, Emmanuel continua a nos falar nessa lição intitulada Inspiração, que foi uma página recebida por Francisco Cândido Xavier na reunião pública de 26 de setembro de 1960, comentando a questão 218 de O Livro dos Médiuns, em que Kardec fala daquele que tenta a mediunidade, tenta o desenvolvimento, a comunicação e não consegue. E ele fala que a pessoa desista, que é a mesma coisa que a pessoa querer cantar e não tem voz. Que use de outros médiuns para receber as suas orientações, mas que não esqueça também da inspiração. E a inspiração, esse silêncio interior, né? Esse silêncio interior que vai fazer com que eu observe até as circunstâncias exteriores. Quantas vezes surge uma frase, e essa frase é de apoio, é de ajuda, é de crescimento, é de elevação, é uma resposta àquilo que está me conflitando, né? Então ele coloca, de toda ocorrência, observa o préstimo. E sempre a questão da utilidade. E certo de que o pensamento é onda de força viva, e nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo, busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete, conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade no bem de todos, podem ser admiráveis motivos e preciosas conversações entre os esbanjadores da palavra, mas, no fundo, são sempre o exclusivismo de alguém sem utilidade para ninguém. E aí esse último parágrafo merece a nossa meditação. Primeiro, a gente está certo que o pensamento é onda de força viva? Vamos observar Leon Denis na obra O Problema do Ser e do Destino, naquela terceira parte que ele fala da disciplina do pensamento e reforma do caráter, e ele começa com uma frase dizendo assim: o pensamento é criador. Queridos, a gente está atento a esse poder criador do pensamento? A gente está consciente que a gente vive aquilo que a gente pensa? Que a gente observa a paisagem, os fatos, as alegrias e as dores de acordo com
essa força mental, essa força viva que é o nosso pensamento. E aí ele vai dizendo que o pensamento nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo, gente, do universo material, do universo moral. A gente se liga às pessoas e às situações, às circunstâncias, através do pensamento. Só tem que ter cuidado. O que eu estou buscando? Eu estou buscando reclamação, eu estou buscando carência, eu estou buscando falência moral, eu estou buscando perda de tempo, ou eu estou buscando o bem? Porque ele diz, se eu estou consciente dessa força viva que é o pensamento, e da utilidade do mecanismo, né, o pensamento, que me coloca em sintonia com o reino do universo, então vamos buscar o quê? A inspiração do bem para o trabalho no bem que nos compete. Olha só. Mas como é que eu vou trabalhar? Vamos buscar a inspiração do bem, a sintonia com o bem. Para quê? Para fazer o trabalho do bem que nos compete. Então vamos lá, através da prece, através do estudo, através do fortalecimento da nossa vontade de sermos úteis. E aí eu vou estar consciente que o quê? As maravilhas mediúnicas, né? Quer dizer, às vezes o fenômeno é muito lindo, mas não tem atividade para o bem de todos. Pode levar a conversações, pode levar a comentários, né? Para quem gosta de conversar, analisar, e ele fala são os esbanjadores da palavra. Mas, no fundo, é exclusivismo de alguém, e muitas vezes esse alguém é o médium, é o experimentador, é quem está buscando novidade, né? É quem está buscando muitas vezes a experiência, não para se edificar, mas muitas vezes a criatura busca a experiência para comentar e até às vezes de uma forma bem vaidosa, e aí a pessoa busca isso, mas não tem utilidade para ninguém. Esta é a conclusão que Emmanuel chega. E se na vida tudo é elevação, tudo é utilidade, tudo é entendimento, no momento em que eu fico buscando o fenômeno pelo fenômeno, eu estou perdendo tempo. Como aquela criatura que não tem aptidão focal e fica querendo ser um grande cantor. Eu estarei caminhando fora do ritmo, né? Fora do projeto. E, na verdade, ninguém reencarnou para ser inútil, meus amigos. Pensemos nisso. A vida traz uma programação bela, estuante, generosa. Vamos ver, meus amigos, como diz o Livro dos Espíritos, qual é o lugar que me compete na obra da criação. E o que eu posso fazer de bom ainda no dia de hoje. Vamos analisar, meus irmãos. Não percamos tempo buscando aquilo que, se a misericórdia divina não colocou em nossa vida, é porque nós não precisamos dela. Porque Deus nos dá tudo aquilo de que necessitamos para sermos melhores, para sermos mais úteis, para sermos aquela candeia que Jesus falou, brilhe a vossa luz diante dos homens. Que não nos assemelhemos à parábola das virgens loucas, que perderam tempo, gastaram todo o óleo e na hora do testemunho, na hora que o noivo veio, elas não tinham mais. Aproveitemos as nossas possibilidades na construção do melhor. Muita paz, meus amigos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.